Eu li recentemente Orgulho e Preconceito, não tão recentemente assim, na verdade, mas eu não queria trazer uma resenha pra cá porque tem muitas resenhas já aí na internet. Eu acho que eu tenho pouco a agregar falando sobre estrutura, enredo, desenvolvimento de personagens, mas por que não fazer como eu tenho feito aqui em outros vídeos, de trazer algumas reflexões, possíveis extrapolações que a gente pode fazer, as vozes da minha cabeça que ficam ali em polvorosa quando eu leio um livro. Vou começar pelo óbvio aqui, gente, que é como a gente lida com o nosso preconceito. E eu tava pensando em coisas tão cotidianas, assim, da nossa vida, do nosso orgulho, do nosso preconceito, né? Sabe aquele momento que você vê alguém fazendo alguma coisa na rua, ou você vê alguém no Instagram, algum conhecido lá que você tem fazendo alguma coisa que você não concorda, que você não gosta, aí você manda aquele story ou aquele post para um direct de um amigo teu, ou você tira um print, manda para alguém, e daí que é alguém próximo de você, e você começa a conversar, você começa a trocar, e o quanto que essas nossas conversas / fofoquinhas do dia a dia, elas não estão permeadas de preconceito e de orgulho do nosso lado também. Eu tenho refletido bastante sobre isso, pessoalmente. Eu tenho algumas pessoas que são mais próximas, que eu vou e converso. São aquelas pessoas que eu desabafo quando as coisas não estão dando certo, quando eu preciso de um respiro, preciso que alguém escute meus problemas para eu conseguir ficar um pouco mais leve. E eu vejo que muito dessas situações a gente tá carregando o nosso preconceito e o nosso orgulho. E se tem alguma coisa que eu gosto, né, do desenvolvimento desse livro, é a gente perceber essa transformação nos personagens deles, identificando seus próprios orgulhos e seu próprio preconceito. E eu acho que isso é tão difícil de fazer, e eu acho que a Jane Austen, ela faz isso de uma forma belíssima no livro, mas vamos pensar na prática o quão difícil é a gente fazer isso? Eu falo por mim mesma, eu sou uma pessoa extremamente rancorosa, saibam disso. Eu sou uma pessoa que eu marco dia, hora, lugar, tempo, alinhamento dos astros, mas brincadeiras à parte, dentro do transtorno do espectro autista, um dos comportamentos normais é ter a ruminação de coisas que aconteceram. Então não pensem que eu só lembro o que fizeram pra mim, porque eu lembro que eu fiz pros outros também, aquelas vergonhas que eu passei em público ou até mesmo sozinha, são coisas que eu vivencio, e lembrar é viver novamente, então não é uma coisa exclusiva àquilo que os outros me fazem, mas eu mesmo me pego em muitas vezes revisitando coisas que eu vivenciei e às vezes ainda carregando aquele mesmo sentimento de injustiça, de consternação. E eu acho que a gente muito pouco faz o exercício de olhar para o passado, tentando ressignificar, a não ser que seja por meio da psicoterapia. Então pense aí aquela última vez que você olhou para o passado, de alguma coisa que teus pais fizeram, que você não lembrou aquilo de forma, putz, que merda que isso aconteceu comigo. Putz, não acredito que meu pai e minha mãe fez isso comigo. É muito normal a gente se colocar muito mais nessa posição de vítima do que de algoz. Eu acho isso curioso, porque se nós sempre somos a vítima, os outros sempre são os algozes. E a gente, será que nunca é o algoz de outra pessoa? E obviamente a gente é e a gente não percebe. E eu acho que muito pra mim importa de pensar na intenção dos outros quando eu quero desconstruir esse preconceito que eu quero dirimir em relação a algo ou alguém. Às vezes é uma pessoa que tá ali no Instagram que não fala de um jeito que eu gosto, ou que me incomoda, ou que tem uma opinião que não é legal pra mim, ou tem um jeito específico de fazer tal coisa. E eu acho que todo esse orgulho e esse preconceito, ele vem de uma posição muito autocentrada e egóica, no sentido de que tudo que os outros fazem diz respeito a mim. Então, aquele dia que tal pessoa falou tal coisa que eu fiquei chateada, às vezes a pessoa não estava pensando em te machucar, às vezes a pessoa não fez de forma intencional, e pra mim, pessoalmente, pensar que as pessoas não fizeram as coisas de forma intencional diminui um pouco a responsabilidade que eu atribuo a elas. E sim, as pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus atos, mas a gente não deve achar que a gente é o centro do mundo e que tudo que elas fazem diz respeito a nós, e que elas estão se preocupando se algo que elas fazem agrada ou não a gente. E se agrada ou não desagrada, gente, só diz respeito a você,
sabe? Eu acho até curioso porque tem alguns vídeos meus aqui no YouTube que recebem dislike. E eu acho isso muito curioso, assim, sabe? Porque sim, a gente quer que as pessoas deem like, comentem, interagem com o conteúdo. Mas se a gente não gosta, ou se a gente gosta, muitas vezes diz mais respeito a gente do que o outro. E não, você não tem que concordar com tudo que eu digo aqui no YouTube, no canal. Não tô aqui também para agradar a todo mundo, mas a gente sempre tem essa tendência de achar que o outro está fazendo coisas que nos devem ser aprazíveis, que eu tenho que gostar, que eu tenho que curtir, que eu tenho que concordar. E se algo disso não está de acordo com o que eu penso, o que eu sinto, isso está errado. Essa pessoa está errada. Então a gente acaba formando todo um juízo de valor e por conta disso um preconceito, porque essa pessoa não está alinhada com os meus princípios, os meus valores, as minhas ideias, minha visão de mundo. Eu acho isso bem preocupante, principalmente quando a gente fala de redes sociais, principalmente quando a gente fala de um país muito polarizado politicamente. Eu acho muito preocupante quando a gente fala isso, quando a gente está acostumado a interagir com as pessoas na era digital, na internet, e a gente acha que aquilo que a gente fala ou faz não impacta ao outro. Impacta. Não que eu ache também que a gente tem que ser, né, eternamente responsável por aquilo que cativamos, mas a gente sim tem que ser responsável pelas nossas ações, por mais que a gente não esteja com X ou Y intenção específica de machucar, mas a gente tem que ser responsável com aquilo que a gente faz e ser consciente também do impacto que a gente pode causar. Então, da mesma forma com que eu tenho que ser responsável com o que eu falo aqui, porque isso pode machucar ou não pessoas, mas a minha intenção ela tem que ser positiva, mas nem sempre a intenção de quem recebe é tão positiva, porque parte desse lado mais egóico. Pelo menos é a minha percepção do que eu vejo nas interações nas redes sociais, e é muito fácil a gente cair na falácia de que a gente é o centro, e às vezes a gente não percebe que a gente é o centro. Eu acho que esse é o ponto, que a gente está se colocando no centro, na verdade, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, teu marido deixou a toalha molhada em cima da cama, e aquilo é uma afronta pessoal a você. É uma bosta, porque a cama vai ficar ali molhada, vai ficar com aquele cheiro ruim. Mas talvez a pessoa não tenha feito isso especificamente para te afrontar, para te machucar. Às vezes a pessoa tá com 1 milhão de coisas na cabeça, às vezes a pessoa realmente tá ali distraída por conta do trabalho, por conta da rotina, e tem um lapso. Mas a gente é muito mais ágil para julgar o lapso dos outros do que o nosso, sabe? Ou às vezes a pessoa fez uma cagada mesmo, gente. Às vezes a gente faz cagadas, às vezes a gente faz coisas que a gente não se orgulha. E se as pessoas sempre forem rancorosas, e se as pessoas nunca estiverem dispostas a perdoar, provavelmente a gente não estaria numa civilização minimamente social e passível de trocas do jeito que a gente está hoje. E na minha percepção, eu vejo que a maturidade, não só a maturidade emocional, mas o passar dos anos faz com que a gente crie perspectivas diferentes sobre as coisas. Então, eu consigo, talvez hoje, né, eu sinto pelo menos, né, que eu consigo ser um pouco mais tolerante com algumas coisas que aconteceram na minha vida quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, do que eu era, sei lá, 5, 6 anos atrás, que eu via essas coisas com um peso e uma medida talvez um tanto desproporcional, mas que hoje eu consiga ter um pouco mais de ponderação nesse meu julgamento, né? E eu acho que o passar dos anos vai trazendo isso pra gente. Mas enquanto o passar dos anos não acontece, a gente precisa fazer isso de forma um pouco mais intencional e não deixar tanto a nos levar. E independente do que aconteça, a gente nutrir aquele sentimento. E eu acho que isso vai esbarrar em um outro aspecto de que discurso a gente tá fomentando, sabe? E eu acho que toda a nossa sociedade ela é estruturada em uma grande fofoca coletiva do nossa, você viu? E, gente, eu não tô me colocando aqui acima de todas as coisas. Se vocês soubessem o quanto que eu fofoco com a Nicole, não tá escrito nesse vídeo, e tudo que eu tô falando aqui é uma autocrítica. Mas eu acho que a gente tá estruturado como uma grande fofoca coletiva sobre as pessoas. E muito menos, eu acho que o problema não é a gente falar sobre os outros, sobre coisas que aconteceram, sobre situações, enfim.
mas é o que a gente tá utilizando disso. Então, às vezes a gente tá ali só pra... Você viu o que tal pessoa fez? Não acredito! Meu Deus do céu, onde já se viu esse homem que falou mal da bela moça que é pobre, que não é tão bonita? Meu Deus, que horror! E muito pouco usando essas situações para refletir sobre outras coisas. Eu sei que às vezes a gente só quer fofocar, gente. E eu sou da opinião que a fofoca, às vezes, ela é libertadora, tá? Então, mas eu acho que a gente faz muita fofoca e pouca reflexão sobre o que de fato a gente pode fazer dessas situações, sabe? Então, às vezes a gente tá muito mais pra colocar lenha na fogueira do que refletir sobre aquilo que aconteceu, sabe? E daí, quando a gente faz isso, gente, a gente está sendo a extrema representação da sociedade de Jane Austen em Orgulho e Preconceito. Então, se hoje a gente não consegue fazer isso, e na verdade tudo isso ele é potencializado pelas redes sociais, quem dirá essas jovens camponesas? Brincadeira, gente. Mas quem dirá essas jovens, toda essa sociedade que tem muito pouco para falar, tem muito pouco para conversar, tem muitas poucas novidades, né? E apesar de tudo isso que eu falei sobre orgulho, preconceito e qual que é o nosso papel enquanto tudo isso está sendo formado dentro da gente, a maturidade que nos ajuda, o aspecto que a gente reflete pouco sobre aquilo que a gente de fato está falando e que discurso a gente está permitindo que se propague, né, entre as pessoas, eu queria trazer também um pouco da nossa impaciência, talvez seja assim, para relacionamentos, tá? Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que Orgulho e Preconceito é a representação do popular slow burn, que é uma trope literária. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre as tropes, vou deixar o link pra vocês, tá? Mas é basicamente aquele relacionamento que ele demora a acontecer, que é aquela chama que ela vai queimando aos pouquinhos. E eu fico pensando assim que, gente, é um relacionamento que acontece aqui e eu vejo que ele é de uma forma tão gradual e faz tão sentido e que na nossa geração, a nossa sociedade, a gente não tá mais acostumado com isso, então muitas pessoas vão levar em consideração esse livro aqui achando que ele demora para acontecer. Eu acho que isso é uma pena. E talvez eu esteja sendo extremamente hipócrita, porque o meu relacionamento com meu marido foi extremamente rápido. E a gente acabou de completar 5 anos de relação. Mas que por mais que as relações, a minha relação, por exemplo, ela tenha sido rápida, relações significativas, elas demoram tempo para serem construídas. Eu não tô falando ali o tempo entre vocês se conhecerem, primeiro beijo, começarem a namorar. Eu tô falando de uma relação de fato. Confiança, cumplicidade, companheirismo, como lidar com desafios, como lidar com a felicidade, como lidar com as conquistas, como lidar com os fracassos. Tudo isso leva tempo. Então, não é necessariamente o fato de você estar numa relação que aconteceu rápido, como a minha foi, mas ter uma relação que ela seja proveitosa, saudável e que vá ter realmente essa duração de um longo tempo, ela precisa ser construída, ela precisa ser solidificada. E aqui, para mim, em Jane Austen, a gente tem essa demora para chegar, talvez, nas vias de fato, né? Que é algo mais comum a gente ver hoje em dia. Mas eu acho que a gente não coloca em perspectiva o quanto da relação desse casal aqui, da Elizabeth e do Sr. Darcy, já estava sendo construída e que essa troca que eles estavam tendo já era a base de como a relação deles viria a ser no futuro. E eu acho que daí a gente acaba olhando só pro recorte do momento que eles se conhecem, até qual eles se beijam, e a gente não olha para a troca que eles estão fazendo e construindo essa relação. E eu penso sobre isso justamente por conta da minha relação com meu marido, que a gente se conheceu no trabalho e a gente se tornou amigo antes de ficar, antes de namorar. E eu lembro que as conversas que a gente teve nesse começo sobre visão de mundo, visão de relacionamento, família, foram fundamentais e que a nossa relação, por mais que fisicamente ela não tivesse começado ali, ela de certo já tinha começado ali, porque tudo que a gente conversou e a gente trocou foi se tornando a base da nossa relação, que é a relação que a gente tem hoje, que são valores que nos guiam até hoje, que são nossos norteadores
como casal. Então, o slow burn, na verdade, gente, pra mim, é a gente acompanhar, não as vias de fato, mas a gente acompanhar a construção do relacionamento enquanto isso. E eu poderia falar mais 1 milhão de coisas sobre orgulho e preconceito. Confesso que eu tava preparando aqui os pontos que eu gostaria de abordar sobre esse livro e me deu vontade de relê-lo. E, gente, eu não tenho uma boa relação com o Jane Austen. Eu comecei a ler Emma, eu abandonei. Eu li Persuasão, não gostei. Eu comecei a ler Razão e Sensibilidade, parei na página 2, então eu fui muito receosa para Orgulho e Preconceito, mas me pegou, me cativou. Eu acho que é uma história bonita, eu acho que é uma história poética, cheia de críticas, cheia de reflexões, e que, sim, eu me apaixonei por esses personagens, mas não só pelo romance vivenciado entre eles, mas eu amei a desconstrução que eles fazem dos seus preconceitos e dos seus orgulhos. E ver isso acontecendo no livro, eu acho que é uma inspiração do que a gente deveria fazer com a nossa vida, com os nossos orgulhos e com os nossos preconceitos. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia e espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.